Bom, no vídeo de hoje eu decidi trazer aqui para vocês uma tier list de todas as sagas de Dragon Ball, desde Dragon Ball clássico até Dragon Ball Super. Eu sei que vocês gostam muito de quando eu faço um vídeo longo, não sei porquê, mas já que vocês gostam tanto, eu decidi trazer esse vídeo como especial de 7k. Então desde já de novo agradecer aqui pelos 7 mil inscritos, vocês são feras demais. Caso você não seja inscrito, se inscreva aqui no canal, deixa o seu like que você vai me ajudar demais. E é isso, beleza? Dito isso, bora lá pro vídeo. Bom, primeiramente tem que deixar algumas coisas bem claras aqui. A primeira delas, eu acho que é meio óbvio, mas é sempre bom lembrar aqui que esse vídeo é baseado na minha opinião. Então caso você discorde ou até mesmo concorde, comenta aí embaixo a sua opinião, beleza? Segundo, que teve algumas sagas que eu decidi abreviar aqui, como é o caso da saga dos androides, que eu decidi juntar com a saga do céu, já que a gente sabe que as duas sagas se complementam. A saga da Red Ribbon, que algumas pessoas dividem com a saga do General Blue e do Comandante Red, eu decidi juntar em apenas uma saga com uma saga da Red Ribbon, beleza? E terceira coisa que eu estou levando aqui em consideração apenas o anime de Dragon Ball e não o mangá, beleza? Então dito isso, bora lá pro vídeo. Primeiramente, a gente vai começar aqui com a primeira saga de Dragon Ball clássico, que é a saga do Pilaf. A saga do Pilaf é a primeira saga de Dragon Ball clássico, onde se inicia tudo, e também é uma das melhores sagas também de todo Dragon Ball, já que ele traz ali um clima de aventura, e um dos principais pontos dessa saga é a comédia, cara. Eu me diverti bastante assistindo essa saga. Eles conseguem trabalhar muito bem a comédia, a forma no qual os personagens são apresentados, né, que no caso são Yantia, Bulma, Puao, Olong, entre vários outros. Então é uma saga que eu gosto bastante, né, o ponto principal dessa saga, na minha opinião, é a comédia, que é muito bem tratada nessa saga, então eu vou colocar aqui essa saga no ranking S, beleza? A próxima saga que a gente vai falar aqui é a saga do 21º torneio de artes marciais. E pra quem não lembra, é aquela saga que o Goku conhece o Kuririn e ele dá início ao seu treinamento com o Mestre Kami. Esse também não tem muito o que falar, ele é um arco muito bom. O torneio, assim, ele é bom, mas o principal ponto do arco é o desenvolvimento da relação do Goku com o Kuririn e o seu treinamento com o Mestre Kami. Pra mim é muito bem trabalhado isso. A gente conhecendo o Kuririn pela primeira vez e, de novo, a comédia desse arco também é muito bem feita. Como cenas do Goku falando, por exemplo, por que você não sente cheiro? Lembrei que você não tem nariz. Ele zoando com a cara do Kuririn, ele não sabia o que é uma mulher. Então, por isso, na minha visão, eu acho que essa saga, ela é muito boa. O torneio também é muito bom em si, mas como eu falei pra vocês, eu acho que o principal ponto dessa saga é o desenvolvimento da relação do Goku com Kuririn. Por isso eu vou deixar esse arco aqui no ranking S também, beleza? Agora a gente vai para o arco da Red Ribbon, né? Que, de novo, eu misturei aqui com o arco do General Blue, do Comandante Red, porque são arcos que se complementam. E, cara, o arco da Red Ribbon é um dos melhores arcos de todo Dragon Ball, obviamente, na minha opinião, porque eles conseguem abordar a comédia, a aventura, e a gente tem muito mais a ação sendo trabalhada nesse arco. E a história do arco também, ela é muito bem feita, né? A gente tem ali a relação do Goku com o Android 8, que é um personagem que muitos fãs gostam, né? Infelizmente ele foi abandonado aí na obra, mas ele também é um personagem muito da hora. O Goku com a Suno, entre várias outras coisas. Inclusive tem uma das melhores lutas de Dragon Ball nesse arco, que foi aquela luta do Goku versus Tal Pai Pai, né? Aquela questão do Goku ter que subir a Torre Karin, e aí ele consegue, ele tem que pegar água sagrada ainda, e sem ele ao menos perceber, tudo aquilo fazia parte do treinamento, e a água sagrada, na verdade era uma água comum. Então a forma com que esse treinamento também foi trabalhado foi um negócio muito bem feito. O treinamento do Mestre Karin, né, foi um treinamento que eu gostei bastante. E eles também não deixaram a comédia de lado no arco, né? Como, por exemplo, o Comandante Red, ele na verdade estava enganando toda a Red Ribbon, porque no final ele só queria ficar maior com as esferas do dragão, né? Enfim, pra mim é um arco muito bom, muito bem feito. Então esse vai ser o nosso primeiro arco que a gente vai pôr aqui no Z, beleza? Pra mim é um arco nível Z da Red Ribbon. Caso você discorde ou concorde, comenta aí embaixo, beleza? Próximo arco que a gente vai falar aqui é o arco da Vovó Uranai. Esse arco não tem muito o que falar, é um arco até que de certa forma bem simples, né, bem rápido. A gente tem ali aquelas 5 lutas no torneio da Uranai e tudo. E eu acho que o ponto-chave desse arco é ali quando o Goku reencontra o seu avô, que foi uma cena muito top, tipo, muita gente gostou. As outras lutas teve também uma pegada de comédia. E no final a gente teve ali aquela ressurreição do pai do Upa, né. Mas como esse foi um arco bem simples, só pra desenvolver algumas coisas, só pra fechar o arco da Red Ribbon, o renascimento do pai do Upa e essas coisas, eu vou colocar aqui esse arco num A, beleza? Próximo arco que a gente vai falar aqui é o arco do 22º torneio de artes marciais, que é aquele torneio que na final a gente tem um Goku versus Ten Shinhan. Esse também foi um arco muito bom, por mais que a gente perceba, querendo ou não, que esse arco é mais luta, as lutas são bem trabalhadas e são bem engraçadas. A apresentação dos novos personagens, que no caso seriam o Ten Shinhan, o Caos e até mesmo o Mestre Tsuru, foram bem implementadas. As técnicas dos mesmos, né, do
Tenshinhan e do Caos também bem diversas, bem diferenciadas. Essa também foi o último arco ali que a gente teve, de certa forma, o Goku e o Kuririn no mesmo nível, né? Que a gente teve até uma luta dos dois muito legal mesmo. E a própria final do Goku contra o Tenshinhan foi uma final muito bem trabalhada. E também no final do arco a gente termina ali o arco com a morte do Kuririn, né? Que na verdade é o final do arco e começo de um novo arco, né? Mas eu vou citar aqui também o Goku sentindo ali a raiva pela primeira vez, né? Tipo, a raiva verdadeira, tipo, a pura raiva pela primeira vez. Então eu vou colocar aqui esse arco como S também, beleza? Próximo arco que a gente vai falar aqui, de novo, é um dos melhores arcos de todo Dragon Ball, é o arco do Piccolo Daimao. O arco já começa ali com a morte do Kuririn, né, que eu tinha citado no outro arco. Goku sedento por vingança, não ligando pra nada, até mesmo desobedecendo o Mestre Kami e só querendo saber da sua vingança e correndo atrás do Piccolo Daimao. E a vingança, né, e o sentimento de raiva do Goku fica bem explícito nesse arco, quando você percebe que ele vai atrás da água sagrada lá com o Yajirobe, e ele não importa se ele vai morrer ou se ele não vai morrer. A única coisa que ele quer saber é da sua vingança, então pra ele a morte já não é mais nada, não significa mais nada. Se ele não conseguir vingar o Kuririn, e não só o Kuririn, já que nesse arco a gente também teve a morte do Caos e do Mestre Kami pelo Piccolo Daimao. Inclusive, no final do arco faz uma cena muito bonita, né, depois que ele consegue perfurar o Piccolo Daimao, dele falando que ele conseguiu vingar o Kuririn e o Mestre Kami. Enfim, o desenvolvimento do personagem do Goku nesse arco foi muito bem feito, então eu vou colocar aqui também num S. Próximo arco que a gente vai falar aqui é o arco do 23º torneio de artes marciais, que é aquele torneio que no final a gente tem ali o Goku versus o Piccolo Jr. Bom, esse é um arco bem legal também. É um arco até que de certa forma bem rápido ali, só pra fechar Dragon Ball clássico de certa forma. No mangá não teve essa quebra de Dragon Ball clássico pra Z, mas mesmo assim foi pra dar fim a um ciclo e começar um novo ciclo. A luta ali do Goku versus Piccolo também foi algo muito da hora mesmo. Então eu vou colocar aqui esse arco num A. Galera, lembrando o seguinte, não é porque o arco tá no A que significa que ele é ruim. Eu apenas não acho ele melhor que os outros, beleza? Agora indo para Dragon Ball Z, a gente vai começar aqui com a saga dos Saiyajins. Muita gente acha a saga do Freeza melhor, o que, na minha opinião, eu acho a saga dos Saiyajins melhor, porque a saga dos Saiyajins, ela apresenta um novo universo pra gente, né? A gente fica sabendo da raça do Goku, de onde o Goku veio, como funciona o Império dos Saiyajins, a gente descobre um mundo após a morte, né? Que no caso é outro mundo. A questão do caminho da serpente e as técnicas que o Goku aprende lá com o Sr. Kaiô, que não são meras técnicas. Tem uma consequência a ser paga, né, pra você ativar aquelas técnicas. A gente vê vários guerreiros Z se sacrificando, e até mesmo a batalha final do Goku vs Vegeta não foi praticamente só o Goku, porque no final a gente teve a participação do Kuririn, do Gohan, e até mesmo do Yajirobe, que foi um plot muito gigantesco na época. Então, como a saga dos Saiyajins apresentou todo esse universo pra gente, eu vou colocar aqui a saga dos Saiyajins como rank S também. Próximo arco aqui da lista é o arco da saga do Freeza, né, da saga de Namekusei. De novo, né, eu sei que eu tô falando isso praticamente de todos os arcos, mas querendo ou não, o arco do Freeza é sim um arco muito bom. Até porque eles apresentam um novo universo pra gente de novo, né? A gente fica sabendo sobre o planeta dos Namekuseidins, a gente fica sabendo sobre a origem do Piccolo, a gente fica sabendo como é que funcionava o Império do Universo, que no caso era comandado pelo Freeza. Depois a gente vê ali a quebra do orgulho do Vegeta, né? Quando ele pede pro Kakaroto conseguir vingar toda aquela raça dos Saiyajins, coisa que ele não conseguiu fazer. A gente tem a apresentação do Zenkai, que também foi algo muito bem implementado na obra. E a batalha final do Goku versus Freeza, que durou praticamente um século, tá ligado? Durou praticamente 19 a 20 episódios essa luta. Foi algo realmente muito louco, tipo. E a gente tem ali pela primeira vez o despertar do Super Saiyajin lendário, entre aspas. Que nesse caso era o Goku, que depois de ver o Kuririn morrendo pela segunda vez, caiu em meio à fúria e assim despertou a sua transformação. E é bem interessante porque aconteceu praticamente a mesma coisa lá de Dragon Ball clássico, né? O Goku de novo caiu nas fúrias. Ele estava completamente obcecado pela sua vingança e ele estava disposto até mesmo a arriscar sua vida para completar ela. Até porque dessa vez o Kuririn morreu pela segunda vez, ou seja, em teoria ele não poderia ser mais ressuscitado. Então eu vou colocar aqui o arco do Freeza como ranking S também. Agora a gente vai aqui para um dos melhores arcos de toda a franquia de Dragon Ball. Na minha opinião, é o melhor arco de toda a franquia de Dragon Ball, que é o arco dos androides / Cell. Cara, o que falar desse arco que pra mim é um arco muito foda, tipo, o tanto de novidade que a gente tem nesse arco, o tanto de plot que a gente tem nesse arco, a forma com que o arco vai se desenvolvendo, a história do próprio arco é muito foda, cara, não tenho o que falar desse arco. O Akira trabalhou as viagens temporais sem nem mesmo deixar um paradoxo, que a gente vê muitas obras deixando um paradoxo no ar.
Ele trouxe um elemento lá de Dragon Ball clássico, que foi a questão da Red Ribbon, né? A Red Ribbon querer voltar para trazer vingança, que o Dr. Gero estudou, né, e desenvolveu os androides por todos esses anos através da sua vingança. Foi também uma sacada muito foda. O Vegeta fica com a Bulma, tipo, era algo que ninguém esperava. Enfim, vários plots em si. Quando tudo tava parecendo se desenvolver, quando tudo parecendo estar resolvido, do nada surge outro androide de outra linha temporal buscando a perfeição. Cara, é realmente um negócio muito louco de se pensar. Outro ponto positivo desse arco é porque a gente não vê só o Goku e Vegeta lutando. A gente vê a participação de outros guerreiros Z. Desenrolar do arco é algo muito foda e é algo que todo mundo gosta bastante, que cobram hoje de bastante em Dragon Ball Super. Como, por exemplo, quando o Piccolo decide largar o seu orgulho e se fundir com o Kami-sama, e ele vira ali por um momento o ser mais forte da Terra e fazendo aquela luta muito louca com o Android 17, que é uma das melhores lutas de Dragon Ball. Ou então aquela cena magnífica do Tenshinhan segurando o céu com seus Kiko. Mano, aquela cena foi muito da hora mesmo, cara. Enfim, o desenvolvimento do personagem do Goku lá no torneio do céu também foi algo muito bem trabalhado, quando ele começa a perceber que não é só porque o Gohan tem um Sangue Saiyajin que ele vai ser que nem ele, que ele vai ter as mesmas vontades que ele, já que o Gohan já tinha deixado bem claro que ele não gosta de lutar. Depois ele querendo se redimir pelos seus erros e assim querendo se matar junto com o céu para conseguir salvar a Terra. E o herói final de toda a saga ser o Gohan, né? O Gohan que aprendeu ali com o Android 16 e na verdade não fazia mal lutar pela justiça, e a gente ter ali alguém diferente finalizando o vilão foi algo bem da hora mesmo. Então, enfim, depois de várias outras coisas, eu acho que dá pra fazer um vídeo só falando da Saga do Céu. Eu vou colocar aqui a Saga do Céu no ranking Z, meio óbvio, porque é um arco muito, muito bom mesmo. Próximo arco aqui que a gente vai falar sobre é o arco do Majin Buu, que também é um dos melhores arcos de todo Dragon Ball. Acho que o único ponto negativo que eu posso falar desse arco é que praticamente só os Saiyajins foram importantes, mas como a gente teve ali a volta do Gohan também sendo importante, não ser só Goku e Vegeta, e eles terem adicionado Gotenks, que é um personagem muito foda e que todo mundo gosta bastante, também já vira um ponto positivo. A gente também é apresentado a um novo mundo nesse arco, que no caso é os deuses, né, supremos, que no caso são Kaioshins, os aprendizes de Kaioshins, entre vários outros, e ele abordar ali um passado do universo de Dragon Ball. Mas um ponto que eu tenho que dar destaque aqui, que pra mim é o ponto-chave de toda essa saga do Majin Buu, é o próprio Majin Buu e a forma com que o Majin Buu vai se desenvolvendo. A maioria dos animes que a gente vê, a gente vai vendo um vilão, né, ou um personagem, que ele aparece de um jeito na franquia, querendo, sei lá, se vingar ou destruir o mundo, alguma coisa do gênero, por causa de alguma coisa que modificou ele no passado, né? Por causa de alguma coisa que afetou a personalidade dele no passado, e aí ele mudou drasticamente. E pra retratar isso, normalmente o anime, ele traz flashbacks da história, né, do passado desse vilão. Só que o Majin Buu, ele é um grande exemplo de como o Akira trabalha os seus personagens. Porque o Majin Buu, ele não é um personagem que, tipo, ele teve um desenvolvimento lá no passado, ele teve alguma coisa que mudou drasticamente o passado dele, a vida dele. Não, ele não é esse personagem. O Akira, ele desenvolve o Majin Buu dentro da própria história no presente. Ele desenvolve o Majin Buu no presente, não com acontecimentos do passado. Porque se a gente analisa o passado do Majin Buu, não teve nada que mudou ele drasticamente, sabe? Obviamente, conforme ele foi absorvendo algumas pessoas, ele mudou um pouco a personalidade dele, mas, tipo, em questão de objetivo, de vida dele, não teve nada que modificou ele. Por quê? Porque esse desenvolvimento do Majin Buu acontece no presente. Quando, por exemplo, ele começa a perceber que ele estava sendo feito de trouxa pelo Babidi, depois que o Goku avisa ele, né? E assim ele toma praticamente a primeira decisão dele mesmo, que é matar o Babidi. Depois a gente vai ver no desenvolvimento dele com o Mr. Satan, né? Dele tendo ali a sua primeira amizade, que também foi algo muito bem feito. Tanto que depois dele se apegar tanto ao Mr. Satan e o cachorrinho, ele acaba ali se separando da sua parte maligna. Depois ele perde pra sua parte maligna e absorve, vira Super Buu, depois Kid Buu. Enfim, tudo isso é muito foda e muito bem trabalhado. Obviamente eu não posso deixar de falar da implementação das fusões nesse arco de duas maneiras diferentes, né? A gente tem a fusão Potara, que é feita através dos brincos, a fusão Metamoro, que o Goku aprendeu no outro mundo. Enfim, também é um negócio muito da hora mesmo. Então eu vou colocar o arco do Majin Buu aqui como ranking Z, beleza? Bom, agora indo para Dragon Ball Super, a gente vai falar aqui sobre o arco do Bills,
Ele é um arco bem curto, de certa forma, até porque ele é adaptação de um filme, né? Ou seja, ele vai ser sim bem curto. E o arco do Bills é um arco bom. Ele adiciona algumas coisas ali, né? Sobre os deuses da destruição e sobre os anjos, entre várias outras coisas. Ali a gente tem a transformação do Super Saiyajin God, que é a primeira transformação do Goku, que ele realmente fica com o cabelo da forma base. Além da forma como foi implementada essa transformação divina, até que de certa forma foi algo bem legal, de ser uma transformação antiga, um Saiyajin já tinha usado e tal, foi realmente algo bem legal mesmo. Então eu vou colocar aqui esse arco no A, porque por mais que tenha apresentado os Hakaishins, não foi algo que foi muito bem trabalhado, não foi o foco desse arco. Os Hakaishins e os anjos vão ser o foco de uma saga mais pra frente, mas no arco do Bills isso não foi muito bem trabalhado, então eu vou colocar aqui no arco A, mas lembrando, não quer dizer que seja um arco ruim. Agora a gente vai falar aqui do pior arco de toda a franquia de Dragon Ball. É um arco que realmente eu não gosto. Não vou falar odeio, porque odeio é um termo muito forte, mas eu não gosto desse arco. E é o arco do Freeza Dourado. Eu sei que esse arco também é adaptação de um filme, mas não deixa de ser um arco. E por que eu não gosto desse arco do Freeza Dourado? Por vários motivos, na verdade. Primeiramente, de novo, porque esse arco foi um arco que a gente só teve com Goku e Vegeta. Isso, querendo ou não, já é um ponto negativo. Segundo, que eles trouxeram o Freeza de volta, porém eles não trouxeram o terror do Freeza junto com ele. Porque uma das coisas que fez o Freeza ser marcante em Dragon Ball Z foi o seu terror, né? O medo que ele causava nas pessoas. Até mesmo a trilha sonora acompanhava esse terror do Freeza. Já nesse arco não aconteceu nada do tipo. Já que, por exemplo, ele não matou ninguém nesse arco. Aquela cena dele perfurando o Gohan foi uma cena muito fraca. Enfim, a gente também não tem aquelas cenas de tortura do Freeza, dele querendo ver alguém sofrer. Foi algo que eu senti falta, assim, beleza, Dragon Ball Super tem um público mais infantil, mas querendo ou não, foi o que eu senti vendo o arco, então esse, querendo ou não, já é um ponto mais negativo. Mas querendo ou não, esse já é um ponto negativo. E outra coisa que, sério, galera, desde o começo esse arco ele já tava muito, mas muito previsível. Porque assim, galera, pensa comigo. O Goku Blue, ele tava batendo de frente com o Freeza Dourado, certo? Era isso que eles estavam apresentando pra gente. Então, tava meio óbvio desde o começo que o Freeza ia perder a luta. Porque por mais que o Freeza ganhasse do Goku, como os dois estavam no mesmo nível, o Freeza ia sair muito cansado da luta. Então depois ia aparecer só o Vegeta e ia acabar com o Freeza. Isso já tava muito claro desde o início. E aí o que aconteceu? Eles tentaram fazer um plot ali no final, porque como eu disse, isso já tava muito previsível. Eles tentaram quebrar isso colocando o Freeza destruindo o planeta. E pô, até aí beleza, um plot e tal. Só como é que eles decidem resolver isso? Com o Whis voltando no tempo e o Goku matando o Freeza. O que pra mim foi a solução mais preguiçosa de todos os arcos. Porque essa questão de voltar no tempo e consertar o erro é uma solução que encaixaria praticamente em toda a saga, entende? Por exemplo, o céu vai se explodir, é só a gente voltar no tempo e matar ele antes que ele se exploda. Ou então, o Majin Buu vai absorver o Gotenks, vamos voltar no tempo e não vamos deixar que ele absorva o Gotenks, entendeu? Enfim, pra mim, eu não gostei da solução desse arco, né? Além também do Super Saiyajin Blue, que eu não vou falar muito do Super Saiyajin Blue aqui, porque eu pretendo fazer um vídeo só sobre essa transformação, mas eu já vou colocar aqui, não sei, porque eu, né, pelo menos na minha opinião, não gostei do arco do Freeza Dourado. Próximo arco que a gente vai falar aqui é o arco do sexto e do sétimo universo. E esse já é um arco muito bom, porque, de novo, a gente tem a apresentação de outro universo, né? No caso, literalmente, a apresentação do multiverso em Dragon Ball Super. Nessa saga também a gente tem mais um pouco ali da exploração dos Sakaishins e dos anjos. E esse arco também trouxe bastante aquela questão da comédia em Dragon Ball, né? Ainda mais por parte do Bills e do Champa, que são personagens muito engraçados. E sempre quando eles estão juntos, a gente vê ali bastante cena de comédia dos dois. Então eu vou colocar aqui esse arco num S, beleza? Bom, agora a gente vai falar aqui do arco do Black, que é um arco que a galera gosta bastante. Desde já eu vou falar aqui meus pontos negativos desse arco. Como eu estou falando do anime, um ponto negativo que eu tenho que falar aqui é que o anime acabou criando um paradoxo na linha do tempo, o que é algo que o Akira não fez lá na Saga do Céu e nem mesmo no mangá de Dragon Ball Super no arco do Black. A Toei por si só acabou criando ali um paradoxo na linha do tempo e teve uma coisa que eu não gostei bastante no final do arco. O Trunks tem que viver em outra linha temporal, só que em nenhum momento o Trunks ele parece triste com isso, saca? Em nenhum momento ele parece triste pelo universo dele ter sido apagado, entende? Ele parece totalmente de boas, como se nada tivesse acontecido, e ele aceita normalmente, feliz da vida, viver em outra linha temporal.
Mas tirando isso, foi um arco muito bom. De novo, a gente teve um aprofundamento ali sobre os Sakaishins e os anjos nesse arco. Esse arco que a gente descobre ali que os Sakaishins são conectados aos Kaioshins, e isso é fundamental para o plano dos Zamas. A forma com que a linha temporal vai sendo trabalhada também é algo muito bom. A ideologia dos Zamas foi algo até que de certa forma bem diferente de Dragon Ball. E o fato do Zamasu querer pegar o corpo do Goku não é só porque ele é forte, assim, porque ele quer destruir os humanos com as próprias mãos dos humanos. E o fanservice que eles fizeram, né, que foi no caso ter trazido o Mirai Trunks de volta. Quando uma obra decide fazer fanservice, é meio óbvio que os fãs cobram muito, até porque, como o próprio nome diz, é fanservice. E eles não deixaram a desejar com a participação do Trunks nesse arco, principalmente no anime. Enfim, né, o final do arco ter sido um plot ali gigantesco pra todo mundo, acho que ninguém esperava isso. É o fato do Zeno aparecer e simplesmente destruir o universo inteiro. Inclusive, dá pra gente falar que o Zamasu foi o único vilão de Dragon Ball que realmente conseguiu concluir o seu objetivo. Então, por esse e vários outros fatores, eu vou colocar aqui o arco do Black como um Z. Pra finalizar, a gente vai ter aqui o Torneio do Poder. Cara, o que falar do Torneio do Poder, né, cara? Foi algo que levantou o ânimo de geral em Dragon Ball Super. Foi algo que, de novo, deu bastante destaque ali pra questão dos Sakaishins, dos anjos, até mesmo do Daishinkan, né? Eles deixavam alguns momentos ali meio suspense do Daishinkan, pra gente pensar que o Daishinkan ia ser um vilão ou algo do gênero. Um ponto muito positivo do arco do Torneio do Poder que eu tenho que falar aqui é a questão dos 80 participantes, cara. Normalmente, quando a gente tem ali um evento muito grande em uma obra, a gente vê vários personagens sendo bastante figurantes, né? Tendo até que, de certa forma, um visual muito padrão, né? E isso foi algo que não aconteceu no Torneio do Poder. Por mais que todos os personagens não tenham tido destaque, né? Uma luta, assim, impressionante. O visual de cada personagem é original, é bem trabalhado, então isso já é um ponto positivo. O instinto superior não ser só uma transformação jogada, e sim uma técnica, né, dos deuses que faz com que o usuário e que seu corpo haja por conta própria, foi algo bem da hora, né? Por mais que eu prefira, assim, a forma com que o instinto superior foi implementado no mangá, no anime teve a questão de Ikidama e tal, mas ainda assim foi uma sacada bem da hora do instinto superior. E enfim, a forma com que todo o arco vai se desenvolvendo, e até mesmo o próprio Android 17, cara. A forma com que o Android 17 vai tendo destaque, e até mesmo o fato do Android 17 ter ganhado o torneio, foi algo que surpreendeu todo mundo, cara. Com o desenrolar do torneio, bastante gente tava pensando que o Android 17 ia ser o campeão, mas eu tenho quase certeza que quando começou o torneio, ninguém esperava que o 17 ia ser o campeão. Então, enfim, por causa de tudo isso, por causa do que significa esse Torneio do Poder pra muita gente, esse Torneio do Poder fez coisas que nenhum anime mais fez, né? Então eu coloco aqui num ranking Z. Mas eu queria saber a sua opinião. Você acha que eu coloquei algum arco errado? Eu queria que você desse a sua opinião aí embaixo. Caso você queira entrar no servidor do Discord, no canal, o link vai estar na descrição. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso você tenha gostado, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho. E é isso, beleza? Valeu, falou e tchau.